E aí galera, hoje aqui no canal História Fácil vamos dar continuidade sobre a história romana, logo depois da nossa vinheta. Bem, quando falamos de Roma, tem que pôr na sua cabeça, você vestibulando, você que está estudando história, você que está fazendo ensino médio, você que está fazendo a primeira série de ensino médio, ou você, meu camaradinha, que está fazendo o 6º ano, entende o seguinte: a história romana tem que entender a periodização dessa história. E essa história romana, ela vai se dar da seguinte maneira, dividida de acordo com ela da seguinte maneira: período da monarquia, período da república e período do império. Hoje iremos falar especialmente do período da monarquia. E para falar desse período da monarquia, vamos analisar como é que ela se organizou. A monarquia se inicia a partir de uma formação social baseada no sistema de gênos, ou comunidades. Gênos, lembra-se da palavra gens. O conjunto de gênos vai formar o que nós chamamos de comunidade gentílica. Nesta comunidade gentílica, havia a propriedade coletiva dos bens, ou seja, terras e animais eram de todos, ok? O direito de herança era destinado aos descendentes masculinos dentro dos gêneros. As mulheres eram excluídas da herança paterna. Então havia uma certa exclusão social em relação ao homem e à mulher. A mulher era responsável por outras funções e o homem herdava tudo aquilo que era do seu pai, destinado ao seu pai. Nesse sentido, podemos falar que ao se casar, a mulher passava a fazer parte do quê? Fazer parte dos gêneros do marido. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela abandonava os seus gêneros, que ela foi criada, que ela nasceu, e iria morar com os gêneros do marido, demonstrando que essa mulher era submissa ao homem. Contudo, era proibido o casamento entre os membros dos mesmos gêneros. Aí é porque, vamos olhar um pouquinho a história política. Eu tenho que fazer alianças, e nessas alianças eu faço através do quê? Do casamento. Contudo, o direito de eleger o chefe da comunidade pertencia diretamente à figura do pater, tá? E depois o príncipe. E se fosse o caso, de depois de suas funções. Então, dentro dessa comunidade, eles se organizavam para quem iria depor o chefe ou o príncipe. Então eram os gênios que decidiam isso. Só que concorda comigo que os gênios vão crescendo, vão aumentando. E a partir do momento que eles vão aumentando, vai surgindo o quê? Novas instituições. Dentro dessas novas instituições, meus queridos, podemos falar que um conjunto de 10 gênios vai formar o que nós chamamos de uma cúria, a chamada Cúria Romana. Tá? Cada cúria romana constituía uma organização social, e essa organização social com práticas religiosas próprias, com templos e sacerdotes. Então cada cúria tinha sua organização administrativa. Dessas 10 cúrias reunidas formavam o quê? Uma tribo. Então observa só, um conjunto de 10 gênios forma uma cúria romana. O conjunto de 10 cúrias romanas forma o que nós chamamos de tribo. E a tribo era comandada por um chefe eleito, detentor de funções militares e religiosas. Ok? Portanto, o povo romano era formado pelo conjunto de quê? Vamos revisar. De conjunto de quê? De cidadãos integralmente. Primeiramente passando pelos gêneros, depois passando pelas tribos, depois passando pela cúria, tá? E finalmente a uma tribo. Tudo, quando falamos da Roma antiga, da monarquia, nós já vimos como é que é formado. Gêneros, tribo, cúria, tribo. Beleza, formamos as 3. Tá? Só que aí você observa o seguinte: como é que era a organização administrativa romana? Observe bem o nosso querido slide. Olha só, o Senado era um conselho formado por velhos cidadãos, responsáveis pela chefia do governo. A palavra Senado, o termo Senado, vem do latim chamado senex, que significa velho. Beleza? Os membros do Senado pertenciam à chamada nobreza gentílica, lá dos gêneros, o pater, o chefe da família, pois tinha o hábito de escolher o chefe dos gêneros, sempre da mesma família.
As principais funções do Senado eram propor leis novas e fiscalizar a ação do rei. Então você observa que no Senado, no período da monarquia, ele é constituído um órgão velho, porque está vinculado a uma herança gentílica, ok? Depois do Senado, vem o que nós falamos de Assembleia Curial. Por isso que eu comecei com Cúria. Tá? Assembleia Curial, eu tenho que lembrar o quê? Então segue aí. Assembleia Curial. Compunha-se de cidadãos agrupados em cúrias. Os membros da Assembleia eram guerreiros em condições de servir o exército romano. A Assembleia Curial tinha como principais funções aprovar ou rejeitar as leis, eleger os altos funcionários, a função deles, aclamar o rei e ao mesmo tempo julgar, em última instância, caso com apelações de sentença de morte ao cidadão romano. Essa é a função da Assembleia Curial. Por último, eu tinha a figura de quem? Na monarquia, se eu estou falando de monarquia, eu tenho que ter rei. Então o rei exercia o quê? Segue aí, ó. O rei exercia funções de chefia militar, religiosa e judicial, mas não tinha poderes absolutos. Engana-se quem pensa disso. Sendo fiscalizado pela Assembleia e pelo Senado. Acredita-se que a posição do rei não era hereditária, mas eletiva. Caberia, segundo essa hipótese, a Assembleia Curial eleger o rei, acolhendo ou não a indicação feita pelo rei anterior. Conforme a tradição lendária, Roma teve 7 reis. Rômulo, Numa Popílio, Túlio Hostílio, Anco Mastio, Tarquínio Prisco, ou Antigo, Sérvio Túlio, Tarquínio, o Soberbo, esse último etrusco. Na verdade, deve ter existido, então, muitos outros reis, dos quais não temos muitas notícias em relação à história romana. Contudo, observamos que nesse período da monarquia se forma o que nós chamamos de sociedade romana. Uma sociedade piramidal, onde no topo está quem? Os patrícios, aqueles que são a casta da elite, aqueles que são classes privilegiadas, que destinam a sua vida à política, são os descendentes dos primeiros gênios a se formar em Roma, são aqueles que têm direitos políticos. Logo em seguida, nós encontramos a figura dos clientes, que são pessoas que fazem favores, ajudam e colaboram para a administração e fazem serviços e pedem proteção aos patrícios. Logo em seguida, encontramos a figura de quem? Dos plebeus. Plebeus esses que no princípio da monarquia não tinham direitos políticos. Esses plebeus eram lavradores, comerciantes, artesãos, a massa do exército romano, tá? Então deixa bem claro isso, tá? Os clientes, voltando aos clientes rapidinho, eles eram dependentes, agregados aos patrícios. E lembrando que patrícios é a elite romana. Só mais os escravos. Tá, a sociedade romana é uma sociedade escravocrata. Só que durante o período da monarquia, essa sociedade romana ela utilizava pouquíssimos escravos. Os escravos adquiridos nesse período eram adquiridos de duas maneiras: por guerra ou endividados. E era responsável pelas atividades produtivas. Ok? Só que aí em 509 a.C., o que aconteceu na história romana? O rei Tarquínio Soberbo, de origem etrusca, foi derrubado pelo conjunto de patrícios que faziam parte do Senado, que queriam pôr fim à interferência real na administração do poder legislativo. Com esse golpe feito pelo Senado, começa uma nova etapa da história romana, a que nós chamamos de República. Ok? Beleza? Se gostaram, dá o seu like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal. Até o próximo encontro. Fui!